Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez para o Visita ao Seu Lar. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as quartas às 10 da noite pelo YouTube ou pelo Facebook. Assim é que você, se você ouvir e gostar, passa para outra pessoa, transmita essa palavra, pode, se fizer bem para você, pode fazer bem para outra pessoa também. Então não deixe de compartilhar, amém? Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai constantemente. Um versículo fala, orai constantemente. Então Paulo diz que a gente deve orar sempre. Não é que você ora só de noite, ou só de manhã, ou só quando vem na igreja, mas orar constantemente, ou seja, estar sempre em contato com Deus, sempre falando com Deus, sempre compartilhando com Deus aquilo que você está passando, seja uma coisa boa, né? Porque às vezes a gente não compartilha com Deus o que é bom, a gente só compartilha com Ele o que é ruim, né? Então compartilha sempre com Deus aquilo que você está passando, é isso que Paulo nos diz, orar constantemente. Em Marcos 1,35 a gente vê o seguinte, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus nos dá o exemplo, um grande exemplo, né? E nos mostra qual deve ser o nosso comportamento. Jesus, o Filho de Deus, né? Ele tinha esse cuidado, ele tinha esse costume, esse hábito, e a gente vai ver em várias passagens que ele fazia isso. Até quando ele foi escolher os 12 discípulos, ele passou a noite toda orando. E é assim que ele fazia. Isso a gente deve buscar fazer também. As duas coisas, né? Diz que ele foi para um lugar deserto, ele ficou só, ele estava só nesse lugar. E ali ele ficou orando. São duas coisas que a gente deve seguir o exemplo de Jesus. Um deles, de se retirar às vezes, sair do tumulto, sair do burburinho, sair da confusão, da correria, parar um pouco, né? Isso que Jesus fazia. Hoje a gente não consegue parar. Porque a gente estava até conversando, se você abre o celular, nem que você seja do tempo, você vai ter notícia. E aí você vai ter trovão, você vai ter ventania, você vai ter... Então você não consegue parar, você não consegue parar um pouco a sua mente, né? E isso Jesus fazia. Imagina naquele tempo que nem celular tinha. Mas ele então, não tinha nada, não tinha nada mesmo. Né? E ele tinha que sair do meio das pessoas para ir para um lugar deserto, para ficar tranquilo, ficar sossegado e orar. Isso a gente deve procurar fazer, sabe, sempre. Eu pelo menos tenho essa necessidade de fazer. Então ele fazia isso por várias vezes, né? Em várias situações aparece que ele fazia isso na palavra. E Deus ouve as nossas orações. A palavra de hoje, né, a mensagem de hoje é sobre oração. Deus ouve as nossas orações, né? Em Jeremias 29:12 diz, então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Essa é a palavra de Deus, que quando a gente se coloca em oração, Ele está nos ouvindo, Ele vai nos ouvir. Né? A gente pensa que não, porque a gente não vê, a gente não percebe que Ele está tendo alguma reação, né? E até uma coisa assim que Jesus orava e ficava quieto. Muitas vezes Deus, se a gente ficar quieto, Deus vai nos dar a resposta. Seja de alguma forma a gente vai receber a resposta de Deus. Uma inspiração, aquele problema que você levou, aí você leva o problema para Deus em oração, e daqui a pouco você fica quieto, você fica tranquilo, e Deus te dá, você sai dali já com a solução. Porque você parou, entregou para Deus e Deus te deu a direção, né? Sem você perceber, mas a gente recebe sim, Deus fala conosco sim, Ele ora, Ele escuta e fala com a gente sim. Em Atos 12:5, um exemplo só na Bíblia, né, que mostra como as pessoas às vezes, mesmo estando em oração, uma igreja em oração, não acredita muito que Deus ouviu, que Deus tomou providência, né? Em Atos 12:5 diz assim, é uma passagem longa, mas eu vou resumir aqui. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Tá? E o que aconteceu foi que Pedro estava preso ali, um anjo foi dentro da igreja, dentro da prisão, soltou as amarras de Pedro,
abriu as portas, levou Pedro até a rua. Foi quando Pedro se deu conta do que estava acontecendo. Eu estou solto, um anjo me soltou. Um anjo de Deus foi até a prisão, tirou Pedro de lá. Então, quer dizer, aquilo que o homem não podia fazer, o homem não conseguia fazer, Deus fez, mandou um anjo tirar Pedro de dentro da prisão. E aí Pedro, quando estava ali livre, liberto ali, né, foi para casa, onde ele sabia que o pessoal estava lá. Aí diz assim, no 13, eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, é Pedro, ele está lá fora, à porta. Ela ficou tão agitada, então nem entendia o que estava acontecendo ali, voltou, não abriu a porta para Pedro, foi lá para chamar os outros, né? Nem ela estava acreditando naquilo lá. Todavia, eles lhe replicaram, estás fora de si. Mas, diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe, ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. No 16, entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e viram, ficaram atônitos. Então, nem eles que estavam ali como igreja, aqueles que viram Jesus, aqueles que acompanharam Jesus ali como igreja, vendo, né, a moça falou do milagre que Pedro estava ali, mas eles não acreditaram, eles estavam orando todos juntos, mas não acreditaram. Então é para a gente ver que não é uma coisa só nossa, muitas vezes, de duvidar, né, da providência de Deus, o que Deus pode fazer, né? Eles também passaram por isso, mas uma coisa assim, a gente colocou diante de Deus, descansa e espera que Deus vai fazer. Descansa e espera que Deus vai fazer. Continua a sua vida, buscando fazer o melhor, buscando obedecer. Sabe, eu penso assim que cada dia da nossa vida nós temos que buscar ser melhor. Eu posso caminhar pouco daquele dia, eu posso fazer pouco naquele dia, eu posso progredir pouco naquele dia, mas se for 1 milímetro já é algo. Então isso a gente deve procurar fazer na nossa vida. Para finalizar, tem a passagem da figueira que secou, que Jesus passou e ela não tinha fruto, e ele disse que era para ela secar e tal. Ali no final dessa passagem, Marcos 11, 24, diz assim, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Ou seja, quando você pedir, tenha fé que Deus já está providenciando, Ele já começou a providenciar. Olha, e Ele começou sim, Ele começou a providenciar, preparando você, preparando o seu coração para receber a bênção. Creia nisso. Creia que a partir do momento que você falou, você não falou em vão, que Deus ouviu e Deus já começou a preparar a sua bênção, já começou a preparar a sua resposta. Creia, pode ser que ela demore um dia, uma semana, 2 semanas, mas Deus já começou a preparar. Amém? Creia nisso. Senhor Deus Pai, eu coloco diante do Senhor cada ouvinte dessa mensagem, Pai. Senhor Deus, que aqueles que hoje os seus filhos venham colocar agora em oração diante do Senhor, agora antes de dormir. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que precisam, que gostariam de ter e pedir ao Senhor, Pai. Que os seus filhos venham nesse momento, Senhor, dobrar os joelhos, se colocar, se afastar, desligar a televisão, desligar o celular, estar longe, Senhor, das coisas do mundo, daquilo que nos tira a atenção. Que os teus filhos nesse momento se coloquem, se prostrem diante do Senhor, ó Pai. Toca o coração de cada um, para que se coloquem, se prostrem diante do Senhor e coloquem diante do Senhor todas as suas queixas, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que estão passando, Senhor, todo o seu clamor. Os teus filhos coloquem diante do Senhor agora, Pai. Eu oro por você, que te encorajando agora. Você faça isso, pare tudo, pare um pouco. Não importa se é 10 minutos, 15 minutos, não importa, mas pare agora. Pare e se prostre diante de Deus. Se for para falar, não tenho nada de ruim para falar, mas prostre e agradeça a Deus por tudo aquilo que você está acontecendo. No nome de Jesus, é isso que eu desejo a você agora. Que você pare um pouco, pare a sua vida agora e ore e se coloque diante de Deus. No nome de Jesus, amém. Queremos agora agradecer a todos os dizimistas, ofertantes, cooperadores dessa igreja, colaboradores,
que sempre estão trazendo o seu dízimo, sempre procurando favorecer a igreja com algum recurso, com algum alimento. Nós queremos orar por você agora. Eu queria, antes disso, falar que nós que somos dizimistas e ofertantes, nós somos um canal de bênçãos para a igreja, né? E o que é? Quando a gente pensa na palavra canal, o que a gente lembra? Um canal onde passa água corrente. Então a água passa por nós, o recurso passa por nós e nós levamos ele adiante, conduzimos ele adiante, deixamos ele passar por nós. Somos um canal de bênçãos para favorecer a igreja. Aí quem é favorecido com essa passagem da água constante, não é? Um canal onde a água passa constante somos nós. Nós somos favorecidos porque estamos sempre com água, estamos sempre encharcados, estamos sempre molhados, estamos sempre abastecidos. Amém? Enquanto se formos em algo fechado, estancado, tende a água a secar, tende a água a apodrecer e de nada vai servir. Amém? Eu quero orar por vocês. Senhor Deus Pai, eu coloco diante do Senhor cada dizimista, cada ofertante, cada colaborador da sua igreja. Pai amado, que sejamos todos, Senhor, abençoados em tudo aquilo que tenhamos necessidade, Senhor. Pai amado, aqueles que tenham necessidade de saúde, de paz, ó Pai, de acerto, de ajuste, Senhor, nas suas casas, nos seus lares, nos seus relacionamentos, ó Pai. Clamo ao Senhor que o Senhor favoreça a cada um, dando, Senhor, a cada um a 100 por 1, favorecendo o Senhor em tudo, Pai, na sua dispensa, no seu saldo bancário, no seu trabalho. Favoreça os teus filhos no trabalho, Senhor, para que sejam, Senhor, tenham os seus rendimentos melhorados, aumentados, que recebam promoção. Aquele que vende, Senhor, que venha vender mais, que venha ter, Senhor, muito resultado, sejam favorecidos em todos os pontos, Senhor, no nome de Jesus. Seja até no supermercado, quando for comprar, Senhor, que ali possam ver e receber e ter promoções e que não saia tão caro, no nome de Jesus. Favoreça o teu povo, Pai, que nada falte aos teus colaboradores, aos dizimistas, ao ofertante. Não falte nada em suas casas, em suas vidas, no nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma boa noite, que você descanse, que realmente você possa colocar a cabeça no travesseiro e descansar, e se colocar diante de Deus, que Deus te dê um sono tranquilo, restaurador, restaure as suas forças, a sua saúde, a sua energia para o dia de amanhã, restaure a sua motivação, restaure a sua coragem para enfrentar um resto de semana que está por aí. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti derrame o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. Amém.